Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lucena de Informática e hoje no Aprendi Mais Essa nós vamos falar sobre a restauração do sistema no Windows. Vamos lá! O que é a restauração do sistema? Antes de dar a definição técnica, eu quero que vocês imaginem a restauração do sistema como se fosse uma viagem no tempo. Já pensou, gente, se você pudesse voltar atrás no dia que você conheceu a tua ex-namorada, o seu ex-namorado, e não ter saído de casa nesse dia? Olha, se eu pudesse, teria evitado muito estresse, né? Brincadeiras à parte, a restauração do sistema é exatamente isso. Eu vou corrigir um problema voltando a determinado ponto. Toda vez que eu instalo um programa ou que eu atualizo o meu Windows, eu estou correndo um risco. Um risco da máquina ficar lenta depois dessa instalação, da máquina começar a travar, ou quem sabe da máquina até nem ligar mais, né? Então imagina que a minha máquina está lenta e eu removo, desinstalo esse programa. Só que muitas vezes isso não dá certo. Por quê? Porque a caca já foi feita. A instalação do programa mexeu nas configurações do seu Windows. E aí a pessoa fala, tem que formatar, tem que levar para um técnico formatar. Não, você pode fazer a restauração do sistema, voltar às configurações que você tinha ali segundos antes de instalar esse programa, ok? Então, vamos seguir aqui, definição técnica. Restauração do sistema permite que você volte atrás caso algum problema aconteça no seu computador. Como eu brinquei com vocês, né? É uma viagem no tempo. Aqui eu tenho a imagem da restauração do sistema. Ela fica no painel de controle do Windows, tá? Windows 7, 8, 10 tem a restauração do sistema. Ela, por padrão, vem ativada aqui no seu Windows, né? Ou seja, o próprio Windows automaticamente cria pontos de restauração. Deixa eu ligar a canetinha aqui, são essas linhas aqui, né? São os famosos pontos de restauração. Toda vez que eu instalo um programa ou que o Windows atualiza, ele automaticamente cria pontos de restauração. Se der algum problema, é só eu voltar esses pontos. Se eu quiser também, eu posso criar pontos de restauração de forma manual, não esperar o Windows criar. Também posso fazer isso. Vai do gosto do freguês, ok? Então, se eu quiser, né, voltar aqui em determinado ponto, ó, eu escolho o dia e o horário, ok? E clico em avançar. O que vocês precisam saber para uma prova? Né? O que a restauração do sistema vai fazer? Como que ela vai agir? Vamos dar uma olhadinha aqui nos estudos de caso. Vou dar 3 estudos de caso para vocês, tá? Para vocês saberem exatamente o que a restauração pode fazer. Caso número 1, bem simplesinho. Olha só, às 8 da manhã eu cheguei para trabalhar. Às 9 horas eu instalei um programa. Às 9h05 eu terminei de instalar o programa e voltei a trabalhar. E às 11 horas percebi que a máquina estava lenta. Aí eu comecei a puxar pela memória. Caramba, quando eu cheguei para trabalhar, a máquina não estava lenta. Ah, foi aquele programa que eu instalei às 9. Aí você vai em remover o programa, né? Desinstala e não adianta nada, porque a instalação do programa mexeu no seu Windows, né? A caca tá feita já, né? O que eu vou fazer? A famosa restauração do sistema. Eu vou abrir a minha restauração e vai ter lá um ponto de restauração das 9 horas, segundos antes de instalar esse programa. Então, às 11 da manhã, eu volto o ponto de restauração das 9 horas. A máquina vai voltar com as configurações das 9 horas, quando o programa em questão não existia. E a máquina vai estar funcionando perfeitamente, ok? Uma alternativa muito boa aí
do que formatar a máquina, né? Vai gastar dinheiro, vai ter mais trabalho. Próximo estudo de caso, deixa eu tirar as anotações daqui. Esse daqui um pouquinho mais difícil, dá uma olhada. 8 horas, cheguei para trabalhar. 9 horas, instalei um programa. Às 9h05, voltei a trabalhar. Às 10 horas, criei uma planilha no Excel. E essa planilha é importantíssima, tenho que mostrar para o meu chefe. Às 11 horas, percebi que a máquina estava lenta, né? Então, eu resolvo voltar o ponto de restauração das 9 horas. Se eu instalei um programa às 9 horas, o Windows automaticamente criou um ponto de restauração às 9 horas. Pergunta, questão de prova. O que vai acontecer com a minha planilha aqui de Excel? O que vai acontecer com ela? Se eu voltei o ponto de restauração das 9, esse programa que eu instalei vai desaparecer. E a planilha desaparece ou fica? O que vocês acham? Resposta certa, gente. A planilha fica. A planilha fica. Olha só, a restauração do sistema não afeta documentos pessoais. Essa questão já caiu bastante em prova. E o que é um documento pessoal? É um documento de Office, né? O teu currículo no Word, uma planilha de Excel, suas fotos, suas músicas, seus vídeos. Esses são os documentos pessoais. E o que a restauração do sistema afeta? A restauração do sistema afeta programas. Então, os programas que vão ser alterados, os programas que vão sumir, não os documentos pessoais, ok? E para finalizar, um terceiro estudo de caso, agora bem mais difícil, dá uma olhadinha. Às 8 horas, cheguei para trabalhar. Às 9 horas, instalei um programa, vou chamar esse programa de Prog1. Às 9h05, voltei a trabalhar. Às 10, criei uma planilha no Excel. Por enquanto, está igual ao outro, né? Às 10h30, instalei outro programa, vamos chamar de Prog2. Às 10h35, voltei a trabalhar. E, por fim, às 11 horas, percebi que a máquina estava lenta. Aí eu penso, vou ter que voltar ao ponto de restauração. Qual que é a pegadinha aqui? Eu vou ter 2 pontos de restauração. Eu vou ter um das 9 horas e vou ter outro das 10h30. Aí eu vou ter que escolher qual ponto de restauração eu quero voltar, os das 10h30 ou das 9 horas. Imagina que eu escolha o das 10h30. O que vai acontecer? O programa que eu instalei às 10h30 vai desaparecer. A planilha fica, né? E o programa 01 também fica, porque eu voltei um ponto de restauração depois, né? Às 10h30. Essa é a primeira situação. E se por acaso eu resolver voltar o ponto de restauração das 9, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ligar a canetinha de novo. Se eu voltar o ponto das 9, o que vai acontecer? O programa 02 desaparece, ó. Vou até fazer um xizinho, se você voltou às configurações às 9 horas. A planilha de Excel fica, por quê? Porque é um documento pessoal. E o programa 01 também vai embora. Você voltou às configurações da máquina segundos antes de instalar esse programa 01. Ok? Então a restauração do sistema afeta programas, não afeta documentos pessoais. Para finalizar, aquela questãozinha de prova. VUNESP, TJ Militar, nível médio, eu adaptei essa questão. Como assim, Thiago? Eu tirei as alternativas. Eu tenho 5 afirmações aqui e vocês vão ter que me dizer qual ou quais estão certas ou erradas. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Número 1. Pode-se usar a restauração do sistema para desfazer alterações feitas ao computador e restaurar configurações e desempenho. Certo ou errado isso daí, gente?
Eu posso usar a restauração do sistema para desfazer alterações e restaurar configurações, sim, né? Essa que é a mágica da restauração do sistema. Então, a primeira afirmação está correta. Segunda, as alterações feitas pela restauração do sistema são reversíveis. Certo ou errado? A gente tem que usar o bom senso agora. É óbvio, gente, que está certo. Sabe por quê? Imagina que eu voltei um ponto de restauração e não adiantou, não resolveu o meu problema, até piorou. O que eu posso fazer? Voltar outro ponto. Então, as alterações, sim, são reversíveis. Segunda afirmativa também está correta. Terceira, quando a restauração do sistema está ativada, o computador cria automaticamente pontos de restauração. Pontos de restauração. Por padrão, gente, o Windows sim cria pontos de restauração. Por padrão ele cria, ok? Então a resposta da 3 também está correta. 4. O usuário não pode usar a restauração do sistema para criar seus próprios pontos de restauração. Ele não pode criar de forma manual? Eu falei no comecinho da aula, né? Que o Windows cria automaticamente, mas se você quiser também cria de forma manual. Então a 4 está errada. E por fim a 5, caso utilize a restauração do sistema, perderei meus documentos pessoais, criados após a data do ponto de restauração. Documento pessoal, a restauração do sistema não passa nem perto, ok? Então a 5 também está errada. Tá aí, gente, mais um conhecimento para vocês. Finalizando, eu deixo aqui os meus contatos, meu canal no YouTube com algumas mini aulas e meu Instagram com dicas de informática. Vai ser um prazer aí seguir vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima e um grande abraço.